Olá, irmãos, graça e paz para todos. Mais uma palavra que o Senhor ministra aqui no meu coração. Quero deixar aqui registrado. Vou ler Lucas 1, versos 37, que diz: Pois nada é impossível para Deus. Louvado seja Deus. Vou fazer uma oração rapidinho e aí eu dou sequência, tá bom? Querido Pai, glorioso, soberano, graças te dou por mais um dia. Abençoa, Pai, a minha vida, a vida de todos que estão ouvindo. Em nome de Yeshua, teu filho, Pai amado. Em nome do teu filho que é a salvação, glorioso. Venha trazer, Pai eterno, confiança em ti, confiança no teu eterno poder. Que o Senhor, Pai eterno, ministre nos corações, para que tua palavra encontre morada, Pai. E todos os teus objetivos e planos sejam concluídos sobre a vida de todos, aqueles que no Senhor creem. Desde já te agradeço, em nome de Yeshua. Amém. Então, uma palavra tão pequenininha, mas com o poder de um significado imenso. Eu dei sequência nela, mas vou ler algumas outras também. E peço que os irmãos fiquem atentos, tá? Para receber a bênção que vem dos céus, que é a palavra do Senhor. Pois nada é impossível para Deus. De fato, nada. Absolutamente nada. A diferença está em podermos comprovar isto, né? E é muito importante a gente buscar esse entendimento, essa compreensão do poder de Deus, né? Porque muitos poderes abaixo do Senhor são manifestos, né, na vida humana, tendo em mente que Ele está acima de tudo, Ele que programa, né, tudo, embora o objetivo do Senhor, segundo a compreensão bíblica, é sempre para o bem, sempre para nos levar ao conhecimento dEle, né? E é importantíssimo podermos comprovar o poder do Senhor, porque absolutamente nada é impossível. E às vezes a gente pode se questionar, irmãos, sobre algumas circunstâncias, né, dificuldades em várias questões, né, e de todos os níveis da vida humana. E muitas das vezes as pessoas até se deparam desesperadas, né? Porque podemos compreender que a fé, a confiança, certamente ela não foi sustentada na palavra do Senhor. E é esse o objetivo aqui desse vídeo de hoje. Eu vou ler aqui Romanos 1, 19, 22, se vocês quiserem acompanhar, é interessante, tá? 19 ao 22. Olha só o que diz aqui em Romanos. Capítulo 1, do 19 ao 22. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Esses 3 versículos, ele faz resumidamente, mas ele dá uma clareza bem ampla do mundo.
né? Por que tantas desigualdades? Porque muitas das vezes as pessoas questionam, né? Deus é poderoso. Deus criou os céus e a terra e todas as coisas, como a própria palavra está falando aqui em Romanos. Tem os atributos invisíveis, né? Todas as coisas que são visíveis, né, comprova do poder da existência do Senhor. Podemos comprovar, né? E isso independente de quem se trata. Todo ser humano não é inocente diante do Senhor. Tendo em vista que crianças sim são inocentes, né? Bebês, crianças, quando caso morte, são inocentes diante do Senhor. Delas é o reino dos céus, né? Disse o Salvador Yeshua. E por quê? Segundo os estudos, a partir de 10 anos é que a criança ela passa a ter a formação do caráter, né? Até então, ela precisa ser guiada pelos pais. E a própria palavra vai dizer lá em Provérbios, deixa eu ver aqui, Provérbios 22:6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Então, o que é a humanidade? O que nós precisamos? Confiar, porque essa palavra aqui dada a Salomão foi pelo Espírito do Senhor. Foi o Senhor que o direcionou para escrever essas palavras poderosas. E nós podemos testificar na nossa vida, né? Na família. Independente, gente, eu não quero aqui passar a imagem de que só religiosos têm esse acesso ao conhecimento a mais, vamos dizer assim, né? Através da palavra. Não. Esse é um engano, e é um engano do maligno, né? A Bíblia também diz, lá em João, 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. De fato, o mundo está, em outras traduções fala, jaz no maligno. Jaz de estar, né? Esse poder, ele também é conhecido, eu acho até interessante a gente ler aqui, para fazer uma conclusão melhor do entendimento, tá, gente? Vamos lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 10 ao 12. Diz assim: Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Todas as palavras estão interligadas no sentido, né? Porque aqui está falando de poder, está falando de verdade, está falando de justiça. E o outro lado contrário ao qual o mundo são pessoas, né? Qual as pessoas estão, é sobre o poder do que é inverso, né? Da mentira, da injustiça, do desamor. Por isso que já tinha sido escrito na palavra do esfriamento do amor, né? E aqui em 2 Tessalonicenses fica bem claro que esse poder, o mesmo poder lá que está escrito em Romanos 1, 19 a 22, é o mesmo poder. É um poder que impera sobre pessoas, pessoas que se permitem, né, andar pelo lado inverso da palavra do Senhor. Isso é muito sério e precisa ser entendido. E quero aqui fazer uma ressalva, quero fazer uma observação.
que existe um engano muito grande, né? Das pessoas pensarem que Deus está na vida só de quem é religioso. Não, gente, isso é um engano muito grande. Pelo contrário, às vezes o religioso, ele está distante, embora ele pense que está andando no caminho, mas ele está distante, né? Exatamente por causa desse poder que impera em pessoas que mantêm-se no engano, né? Com outros objetivos que não é almas, que não é libertação, né? E para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo, né? Existe o catolicismo, existe os evangélicos, né? E nesse meio, no meio termo, vamos dizer assim, estão os cristãos. Por quê? Eu louvo ao Senhor, agradeço, glorifico a Deus, porque existem diversos caminhos para se aprofundar no conhecimento de Deus, na questão humana, no pensamento humano, porque de acordo com o Senhor é a palavra dele, né? O cristão sabe que é a palavra, mas até a gente chegar essa direção certa, andamos por outros caminhos, a questão de tradição, né, familiar, religiosos, essas coisas. Então, é um caminho que vamos ouvir, né? Porém, é importante que sejamos como os bereanos, né? Tenhamos em mente isso. Os bereanos, eles conferiam tudo que ouviam, se estava realmente escrito na palavra do Senhor. Esse é o caminho, né? É o grande diferencial para aqueles que ainda estão nesse mundo ainda, que imperam a religiosidade, vamos dizer assim. Não que eu seja contra, gente, eu não sou contra a pessoas se reunirem, a pessoas congregarem, não sou. Eu sou contra o que está por trás, né? E precisamos ser como os bereanos, sim, independente de estar congregando ou estar congregando de um modo menor, sem ser visto, né? Porque Deus, ele nos guia o tempo todo, e quanto mais conhecimento dele, mais nos aprofundamos na palavra, mais tempo a gente procura para meditar na palavra do Senhor. Então o cristão, ele nasce daí. Ele nasce do zelo, ele nasce do desejo de querer saber mais, conferir se aquilo que está sendo dito ali está realmente escrito na palavra. Então ele passa a ser ministrado pelo Espírito, glórias a Deus, né? Que desperta esse desejo. E tudo isso se dá pela humildade, pelo amor, né? Pelo desejo de querer, com seus próprios olhos, buscar a verdade bíblica, né? E nisso se nasce o cristão. O verdadeiro sentido da vida de fé é ser cristão. Estar em Cristo, crer em Cristo. Enquanto pessoas ainda estão no poder do maligno, nós estamos em Cristo, nós estamos em Yeshua, Salvador. Por quê? Porque todas essas coisas é que nos vão trazer uma clareza maior sobre o poder de Deus, que de fato absolutamente nada é impossível para Ele. Existem muitas barreiras que se colocam no caminho das pessoas, no tempo de caminho, buscando a evolução, a renovação, né? Mas quando você se torna cristão, você passa a ter equilíbrio. Você passa a ser ponderado, procurar saber o que realmente faz sentido, o que realmente é bom. E tem uma passagem que me vem à mente agora, eu não lembro exatamente, mas onde tem um coxo ou um paralítico na porta do templo, e aí Pedro, né, chega a ele. Depois, irmãos, né, continue
meditando nessa palavra, e interessante que Pedro chega para ele e fala: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus, levanta-te. Ele levantou. Olha que maravilha. Para que todas as gerações se testemunhassem o poder de Deus, poder do Filho presente em nossas vidas. A autoridade ali estava pela confiança, pela fé que o Senhor tudo pode. E hoje nós precisamos ter essa mesma fé, essa mesma confiança, que tudo é possível para o Senhor. Tudo é possível. A diferença está nos nossos interesses, né? A palavra nos instrui a amar o próximo, a amar a Deus acima de todas as coisas. Pedro dedicou a vida dele depois da descida do Espírito Santo com autoridade. Ele dedicou a vida dele. Então ele sabia que esse poder estava na vida dele. E podemos, né, analisar, porque aqui eu estou falando sobre a vida de fé e sobre a vida do mundo, fazendo as comparações. O que adianta ter ouro, ter prata, ter todas as riquezas da terra e não poder andar? Não poder, com o seu dinheiro, receber, né, através do seu dinheiro, tratamentos para voltar a andar. O Senhor é maravilhoso, Ele capacita as pessoas com essas deficiências para se locomoverem. Mas para quem vive, com certeza não é fácil, né? Então, ouro e prata não vai nos fazer marchar nos nossos caminhos de fé, de confiança. Pelo contrário, o dinheiro, ele tem o seu valor. Ele tem o seu valor, mas não para as coisas mais importantes. O amor não pode, o dinheiro, desculpa, não pode comprar o amor de alguém. O dinheiro não pode pagar pessoas para que se dediquem nas escolas ou onde, né, onde quer que seja, assim, pessoas cuidadoras. Não pode pagar pessoas com esse poder, com esse direcionamento para instruir os filhos, até porque precisam, a parte de instruir os filhos são dos pais. E quanto mais conhecimento temos, melhor para os nossos filhos é. Existem as adversidades? Existem. Existem as pedras de tropeço? Sim. Existe toda a maledicência do mundo para destruir a família, destruir os princípios morais que são baseados na palavra do Senhor. Existem. Por quê? Porque existe um poder que opera nisso. É um poder inverso. Embora se maqueiam de bom, de satisfatório, mas o intuito, o objetivo é levar muitos à ruína espiritual, à destruição, à morte. A morte já descrita lá em Gênesis, quando o Senhor instrui Adão e Eva a não comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque eles eram inocentes. Uma criança inocente comendo frutos do bem e do mal hoje, irmãos, como que é? Ela tem direcionamento, ela tem, louvado seja o Senhor, ela tem capacidade de dizer não para aquilo que não é bom? Não, é a nossa luta. Guerreamos contra este poder. Não é contra sangue, carne, não é contra pessoas, mas é contra esse poder que, infelizmente, por conta do não direcionamento, do não zelo como os bereanos de meditar na palavra, estão perdidos, sem direção. Então, meditem todas essas mensagens que são todas interligadas, todas elas estão nos trazendo a confiança de que o Senhor, Ele pode todas as coisas, né?
O Senhor, Ele enviou o Filho dele ao mundo, como diz lá em João 3,16, não foi para condenar. Vou colocar aqui, né, as pessoas. Foi para salvá-las. O Senhor enviou o Filho dele ao mundo para que tenhamos vida eterna no Filho. Ele enviou o Filho dele ao mundo por causa do amor dele à sua criação. Foi para isso que o Senhor enviou o Filho dele. Por isso que ele fala que não foi para condenar, mas foi para dar vida. Então, aqui em Lucas 1:37, pois nada é impossível para Deus. Depois de meditarmos nessas mensagens, fica claro, né, que nada é impossível para Ele. Absolutamente nada. O que está em questão é a nossa direção, a nossa compreensão, né? Compreensão da existência do Senhor. E volto a dizer, não se trata de religião, gente. Quando um pai, uma mãe, com princípios, ensina os caminhos retos para os seus filhos, eles estão colocando em prática a palavra. O Senhor tem diversos meios, louvado seja Ele, glórias, de enviar a palavra dEle aos corações tementes e amorosos. O Senhor não quer que a gente o busque por temer, por ter medo, não. Ele quer que a gente o busque por conhecê-lo. Todos os atributos dele estão aí no mundo. A vida, tudo que tem fôlego de vida, testifica da existência do Senhor. A natureza, a vegetação, os animais, o dia, a noite, o ar que respiramos. Podemos aprender. Quando as escamas caem, a gente aprende, gente, com a formiga, que trabalha incansável, carregando o peso além da sua condição física. É isso que o Papai do Céu quer para nós. Que tenhamos a sensibilidade do Espírito dele para compreendê-lo, para buscá-lo. Eu sei que por conta dessa confusão, dessa não compreensão, muitos estão sendo alimentados por vinho velho, vinho novo, como diz lá em Oséias 4. Os sacerdotes estão dando vinho novo e vinho velho, misturando tudo. E aí o povo fica embriagado sem ter uma direção certa. A direção certa é o amor à palavra do Senhor. É permitir que Ele ministre em nós. O Senhor pode todas as coisas, somos o templo do Espírito, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 3. O Senhor é família. Está lá a exortação de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 7, a respeito do casamento, a respeito da família. O Senhor só quer o nosso bem. Nossa vida é curta nesta terra, mas ela pode ser prazerosa quando compreendemos todas essas coisas. Então, o poder do Senhor, ele é manifesto. E ele faz todas as coisas sim, segundo o propósito dele. Por quê? Porque a direção dele é uma, é vida, é justiça, é verdade. Como está escrito em Romanos 1 e segundo Tessalonicenses 2, esse poder que opera nas pessoas que têm influências é um poder maligno, do maligno, que vai contra. E aí vocês façam uma reflexão do quanto de coisas maravilhosas, extraordinárias o Senhor tem para nós, para que Ele levante homens que estudam, que dedicam a sua vida a estudar, mas não estuda a palavra do Senhor, não rejeita a palavra do Senhor, trabalha contra, para que não alcancemos, né,
a justiça, para que não alcancemos a verdade, para que não alcancemos a paz verdadeira. O Filho, tem muita mentira no mundo, mas a verdade está na palavra do Senhor, ao nosso alcance. Então, que o Espírito ministre, continue ministrando em nós. O Senhor é maravilhoso, pois nada é impossível para Deus. Tem essa palavra no seu coração, essa certeza absoluta. Inúmeras são as palavras aqui que eu poderia colocar, mas o vídeo ficaria longo. Nada é impossível, irmãos. Absolutamente nada. Ele pode todas as coisas segundo os propósitos dele. E ele cumpre, ele é cumpridor da sua palavra. O Senhor alimenta os pássaros. O que ele não pode fazer por nós? Então, que a graça e paz esteja com todos vocês. Obrigada por assistir até aqui no final. E é isso. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Em nome de Yeshua.